Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é, antes de nós identificarmos a presença de hoje, uma breve consideração. Em 2023, o Brasil teve 1.463 casos de feminicídio, o que o coloca numa posição desconfortável da 7ª posição entre 84 países do mundo relacionados nesse tipo de atividade. Isso significaria, segundo algumas essas estatísticas, um homicídio a cada 6 horas no Brasil. E eu estou trazendo essas cifras a propósito da conversa de hoje, que é uma conversa muito importante, porque nós estamos aqui com o protagonista de um caso icônico no Brasil de agressão à mulher. Mas tão icônico que inspirou a criação da Lei Maria da Penha, tida como Instituto de Defesa da Mulher. Esse protagonista vem a ser, sim, a nossa presença de hoje. O professor aposentado Marco Antônio Herédia Viveiros, o Marco Herédia, com quem nós vamos conversar agora. Marco, você está numa cruzada que, de uma certa maneira, se estende por 4 décadas, há 40 anos, desde que aconteceu os episódios que determinaram a sua separação da Maria da Penha. Você está empenhado em trazer a sua versão dessa história, contar a sua versão de sua história, né? E a sua história, o evento que você protagonizou inspirou a criação da Lei Maria da Penha. Você passou a ser uma referência do machismo e da agressividade do homem na mulher no Brasil. E aqui é um fórum bom, porque nós tentamos fazer o jornalismo mais próximo do seu compromisso com a verdade. Como a verdade, às vezes, é multifacetada, a verdade comporta versões. Nós queremos ouvir sua versão. Sua história ganhou conotação política, houve até uma manifestação junto à OEA, junto à ONU, sobre o seu caso específico. Uma denúncia que relatava não apenas agressão física, como mesmo agressão sexual. Então, há 41 anos você carrega essa peste. Qual é a sua história? Qual é a sua versão? Minha versão é a seguinte: eu não fiz nada do que me é atribuído. E tenho provas de que nunca fiz nada disso. Agora, fomos vítimas da presença de assaltantes em nossa casa. Como homem protetor, saí e os enfrentei para proteger minha esposa, Maria da Penha Maia Fernandes, na época, e 3 filhas pequenas. Houve luta, houve disparos, tudo isso. Havendo eu sido ferido com arma de fogo, e ela também. Estive hospitalizado, ela esteve hospitalizada no HGF durante 18 dias, mais ou menos. Depois eu consegui, através de um político, uma vaga no Sara Kubitschek. No dia 21, recebi a confirmação, tem vaga, pode trazer sua esposa. Viajei para lá dia 22. A partir daí, passei a visitá-la a cada 10 dias em Brasília. Você morava onde na época? Fortaleza. Fortaleza. E em Fortaleza comecei a fazer mudanças na casa para adequá-la à vida de uma cadeirante. Porque em Brasília ela chegou tetraplégica, mas o compromisso era que ela sairia cadeirante, recuperaria o movimento dos braços. Ela ficou por 2 meses, quase 3 meses em Brasília, submetida ao tratamento. No dia 21, no dia 13 de outubro, eu recebi a comunicação dela
telefônica que havia sido liberada. Dia 22 fui, trouxe para casa. Agora, há um fato importante que vem sendo mal julgado pelas pessoas que em geral não sabem. No dia em que eu cheguei em Brasília para interná-la, eu tive uma reunião com a diretora clínica, doutora Betty, que me recomendou que nunca levasse nenhum problema para Maria da Penha, para não prejudicar o andamento. Convalescência. Isso. Quais foram os três pedidos? O melhor, as 3 mentiras que eu contei para ela, mentiras bem intencionadas, para evitar que ela viesse a ter consequências ruins e prejudicar sua evolução no Sara Kubitschek. A primeira, ela me perguntou: como está a situação econômica financeira da família? Está bem, não há problema nenhum. A segunda, como está fazendo para pagar tanta passagem aérea? Porque cada 10 dias eu ia visitá-la e ficava fim de semana com ela. Eu falei, não há problema, está tudo bem. E a terceira, eu tinha vendido o carro Passat meu, que eu gostava muito dele, para poder comprar remédios, cadeira de rodas, etc. E eu disse para ela, o carro foi batido, perdimos o carro. Pronto. Eu pensei que essas 3 mentiras, bem intencionadas, fariam a diferença, mas no processo elas viraram contra mim. Bom, dia depois dela ter retornado de Brasília, eu fui e trouxe ela de volta. Ela encontra uma carta minha escrita para uma menina. A partir daí, tudo mudou. Só um detalhe, até então está configurado o fato de que ela fora ferida no assalto por um dos assaltantes. Certo. Isso está pacífico, então, até então. Certo. Ok. Aí você volta e dias depois ela encontra uma carta, um caso extraconjugal seu. Descobre um caso extraconjugal seu. Um caso. Tinha começado fazia pouco, mas tinha começado. Estava a prova do crime, batom na cueca. A prova do crime estava lá, a carta. A prova de qual A prova crime? desse crime, da traição conjugal. Ah, tá bom. Desse sim. É. Então, ele encontra a carta na presença da empregada de casa. Começa a chorar desesperadamente e a dizer que eu não lhe dava assistência. Coisa que não era verdade. Eu dei assistência desde o primeiro até o dia em que nos divorciamos. Bom, depois vem, um dia depois vem a acusação de que eu tinha tentado matá-la eletrocutada no chuveiro. Então, a outra empregada, olha que as 2 empregadas foram testemunhas dela. Tinha quantas empregadas? Nós tínhamos uma doméstica, cuidava da casa, cozinha. Nós tínhamos uma moça de 12, 13 anos que cuidava das crianças. E no final de semana tínhamos uma diarista que ia lavar roupa e passar roupa. Essas que ficavam durante a casa, estavam na casa durante o assalto? Estava. Estavam na casa. O quarto delas... Foram ouvidas nos autos? Foram ouvidas nos autos? Certo. E nos autos mentem muito. Esses depoimentos que Maria da Penha tem feito ultimamente por aí nas redes sociais, TV, etc.,
que contradizem o que ela afirma no processo. Contradice também o que as empregadas, que foram testemunhas, dizem no processo. Anula. Diz, elas estão mentindo. Mas sabemos muito bem que quem preparou as empregadas foi ela, para que mentisse. Tanto é que a empregada mais nova, 13 anos, não estava acostumada a mentir, comete alguns deslizes. Ela mesma se contradiz nos depoimentos, mas isso é escondido. As pessoas não sabem que isso aconteceu lá. Uma questão, Marco, antes de prosseguirmos. Como é que era a sua convivência conjugal antes desse episódio? Olha, sua relação com a sua esposa? Entendi. Eu sempre afirmei que eu tinha feito essa besteira, de ter um caso sem futuro. Eu não precisava. Esse caso, o fato de haver tido um caso, não quer dizer, em nenhum momento, que eu não amava minha mulher e que não amava minhas crianças. Foi uma estupidez que eu cometi. Agora, nossa relação era mais do que normal, era super normal. Em casa não havia brigas, não havia gritos, não havia essas coisas. Nunca maltratei Maria da Penha. Nem psicologicamente, nem fisicamente, não. E minhas crianças, muito menos. Eu não maltratei minhas crianças. Nunca maltratei. E ela vem a dizer, naquele depoimento que fez para... Aquela gravação que fez para o Tribunal de Justiça. Marco nunca me maltratou, nem maltratou minhas filhas. As agressões eram psicológicas. Mas, durante o processo, ela nunca fez essa correção. Essa ressalva. Deixou que fossem entendidas como físicas. Uma mulher que eu nunca levantei um dedo contra ela. Bem, então, vamos retomar o curso desse processo que já se arrasta, essa história sua se arrasta há 41 anos e você está assim, empenhado em restaurar, digamos, a sua versão, né? Desse tempo todo você está distanciado das suas filhas, suas 3 filhas, seus 40 anos? 40 anos sem ver 2 das minhas filhas. A do meio, ela me procurou em 2018. Tivemos uma pequena conversa e sumiu. Então, praticamente 40 anos sem ver, sem estar com minhas filhas. Hoje a presença do professor aposentado Marco Antônio Herédia Viveiros, o Marco Herédia. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do professor aposentado Marco Antônio Herédia Viveiros. Marco, hoje, do ponto de vista do encaminhamento processual dessa história toda, em que pé está? Você continua impossibilitado, interditado, e como é que está essa situação hoje? Olha, em relação às minhas filhas, eu estou impossibilitado de vê-las, chamá-las. Por quê? Porque tenho uma medida protetiva contra mim. Nunca as procurei. Depois de que eu saí de Fortaleza, nunca procurei minhas filhas, porque
um juiz, José Maria Vasconcelos, da primeira vara, me disse que trataria sobre esse pedido direto de pai depois de que terminasse o caso na justiça. E o caso levou 18, 19 anos. Ele possibilitou que fosse usada. A sua colocação fundamental, Marco, é que você teve, dentro da sua relação, que você diz harmoniosa, tranquila e sem agressão com a Maria da Penha, você teve um caso extraconjugal que, quando foi descoberto, motivou toda essa narrativa. Sim. E você, quando você se afasta da sua esposa, do seu lar, a sua filha mais velha tinha 6 anos. Certamente hoje ela está com 40 anos. E pouco. E toda a adolescência dela e todo o princípio da maturidade foi afastar de você. Foi. A mais velha, que era a Viviane, tinha 6 anos, a segunda tinha 4 e a terceira tinha 2. Você já soube da existência de netos? Certamente deve estar sabendo. Tem netos? Como é que é? Netos dos quais também se está... Eu tenho conhecimento que as duas, a primeira e a segunda, casaram, e uma tinha 3 meninos ou 3 meninas, bom, não sei bem, e a segunda também tinha filhos. Um detalhe, você fala que, na leitura rápida que a gente tem da súmula do processo, você fala que um ladrão, ao se engafiar com o ladrão, veio um segundo que ajudou a te agredir e levar o revólver que você tinha em casa, né? Um 38 para defesa. No entanto, o processo registra uma apreensão de arma na sua casa, de um revólver na sua casa. Certo. Eu tive, no dia 11 de julho do mesmo ano, 83, uma reunião com o secretário de Segurança, que eu solicitei, queixando-me de que não estavam fazendo nada, etc. E que tinha policiais me pressionando para que eu pagasse para procurar os bandidos. Tudo isso. Então, é curioso saber que esse revólver que foi levado pelo assaltante Paulo Maravilha, porque eu identifiquei os 2 assaltantes para os policiais e nunca foram procurados. Então, Paulo Maravilha foi aquele que atirou em mim, levou a arma e que apareceu depois de eu fazer o primeiro tiro, e ele também contra Maria da Penha. Então, esse revólver que a polícia apreendeu em uma busca e apreensão ilegal, inconstitucional, sem autorização superior, eu tinha comprado 2 meses depois do assalto. E tinha um documento que nós solicitamos, onde consta que a Taurus fabricou esse revólver, número, série, etc., em tal época, 2 meses depois, e vendeu para a loja tal depois. E eu comprei da loja e tinha o comprovante e esse documento. Estava comprovado que não era a mesma arma. Estava comprovado que não era a mesma arma. Não tinha nada a ver com essa arma. Bem, a verdade é que seu caso virou icônico no Brasil da questão da opressão masculina, da agressão masculina e, infelizmente para você, as ONGs mais engajadas com essa questão, né, na questão da repressão à agressão masculina, fizeram carga junto à ONU, à OEA, e atribui-se a isso o fato do Brasil ter perdido sua cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Né? Certamente você está ciente disso, que você acompanha esse caso. E isso tem uma conexão direta, então, com o surgimento de uma lei, a Lei Maria da Penha, proposta pela deputada 11.340. Proposta pela deputada Maria do Rosário, que estabelece toda essa
prevenção, né? Essa questão protetiva da mulher em relação à agressividade masculina. E o fato é que não há como a gente abstrair o aspecto político de que um ano depois da promulgação da lei o Brasil recupera a cadeira. É isso? Eu sou preso, enjaulado nessas masmorras que chamam de penitenciárias, e aí, a seguir, recupera a cadeira que tinha perdido antes na ONU. Certo? E sua luta agora, qual é a sua luta agora, Marco? Como é que você está se movimentando, você está tentando mobilizar, você está tentando trazer a sua versão para a sociedade? Você tem encontrado apoios também de algumas áreas que, de uma certa maneira, identificam essa narrativa como muito unilateral, né? Como é que você está se posicionando com relação a isso? O primeiro é o seguinte: das coisas que eu falo, eu tenho provas. Eu provo. Diferente de quem me acusou, sem provas. E sem provar nada. Então, eu estou lutando desde todos esses anos para levar minha verdade. Por quê? Porque eu nunca concordei, nem olhei para o chão, me humilhando diante de uma injustiça cometida contra mim, que foi um simulacro. E nós temos prova disso. O que não podemos é sair espalhando as provas. Mas estamos trabalhando nisso. Agora, se diz também por aí que eu era machista e não sei o quê, aquela coisa. Olha, vamos ser sinceros. Uma mulher que trabalhava meio expediente, uma mulher que tinha seu carro para sair, vir, não tinha que prestar contas. Uma mulher que podia visitar seus familiares, seus amigos, e que nunca foi chamada a prestar contas por mim. Onde esteve? O que fez? Por que fez? Nunca. Ela tinha total liberdade em casa. Ela era tratada como uma rainha. Assim diga que não. Então, se isso, olha que estamos falando dos anos 80, se isso é machismo, eu acho que as pessoas que dizem devem pensar e reconsiderar, porque estão totalmente furadas. Agora, Deus me deu forças. E olha que eu acredito em Deus e eu não vou à igreja, não faço essas coisas. Mas todas as noites eu agradeço e peço e rezo. Então, a fé que eu tenho na minha alma, ninguém quebra. Por quê? Me injustiçaram por conveniências políticas, internacionais, sociais, papá, me mandaram para uma masmorra, que isso é masmorra, isso não é prisão, onde eu passei. Então, eu posso dizer tranquilamente, e me sinto orgulhoso, eu sou como uma árvore daquelas... Bambu. Sou como um bambu, que o vento dobra, mas não quebra. Me dobraram, mas não me quebraram. E para surpresa de todos esses sem vergonhas, eu estou vivo. Marco, você vê perspectiva de uma reconstituição objetiva dessa história toda, inclusive com a possibilidade da sua versão ser checada em cada etapa desse processo? Você acha que a justiça divina se manifestaria iluminando algum desembargador para proceder isso? Olha, eu tenho
uns amigos que me ajudam, como Alexandre Paiva, como o doutor Otacílio Guimarães, e eles, aos poucos, fizeram com que eu voltasse a acreditar na justiça. Porque na justiça dos homens eu não acreditava. Mas hoje eu acredito que existem homens íntegros, competentes, corretos, em todos os setores. Assim a maioria seja podre e não preste. Então, se eu acredito na ajuda daquele que me ajuda, essa ajuda já vem de tempos atrás. Só me mantendo vivo, depois de 3 tentativas contra a minha vida, na prisão, já é uma grande coisa. E por que essas 3 tentativas? Porque queriam acabar com os rascunhos dos meus livros. Escrevi 3 livros, estando preso. E queriam que sumisse, que são os livros... A sua verdade, a essa altura, pelo que representa a possibilidade de um erro jurídico atroz, a sua verdade é extremamente incômoda. Eu quero agradecer sua presença aqui, sua disponibilidade de estar falando para o nosso público. Na verdade, não fazemos mais do que a nossa obrigação também abrir espaço para permitir que as pessoas, principalmente numa situação como a sua, sejam ouvidas e que a verdade se imponha. Isso vai impor. Que a verdade se imponha. Pode demorar, mas vai chegar. E eu agradeço por ter me ouvido. Fiz apenas o meu papel. Hoje a presença do professor aposentado Marco Antônio Herédia Viveiros, que protagonizou essa história surreal que a gente acabou de ouvir. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.